Galera, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos dar continuidade aqui na nossa série de vídeos sobre a vida dos santos, né? A gente tem já dois vídeos aí sobre sobre a vida dos santos. Um sobre Santa Teresa d'Ávila e outro sobre Santa Inês. Vale muito a pena dar uma olhada, então voltem aí alguns IGTVs que vocês vão achar esses vídeos. E também já sigam o canal aí, o canal. Já sigam o perfil aí para acompanharem os próximos lançamentos, né? Os próximos capítulos aí dessa nossa série. Então vamos lá, como vocês já devem ter visto aí na capa do IGTV, o santo que eu vou falar hoje é um santo que é um santo mesmo. O cara é muito santo e ele é doutor da igreja, né? A gente está falando de Santo Agostinho de Hipona. E um fato muito importante, muito interessante também, é que Santo Agostinho teve uma mãe que é santa, né? Também, Santa Mônica. Inclusive é muito bonitinho, muito legal, porque o dia que se comemora é junto, né? Junto não, é perto, né? Um depois do outro. Santa Mônica nós comemoramos no dia 27 de agosto e no dia seguinte, dia 28 de agosto, comemoramos Santo Agostinho. Santo Agostinho, Agostinho em agosto, maneiro, né? Ó. Mas enfim, eu vou falar um pouco sobre Agostinho, né, que era antes de ser santo um grande pecador. Ele, né, dá sentido àquela palavra de São Paulo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Porque o cara foi pecador com vontade. E aí, enfim, falando em São Paulo, né, Santo Agostinho foi a segunda pessoa ali, o segundo santo que influenciou, né, foi muito importante para a história da igreja, né? O primeiro foi São Paulo, com todo o trabalho dele, enfim, dispensa apresentações aqui. E depois Santo Agostinho, ficando na frente até de São Tomás de Aquino, né? Mas enfim, esse não é o tema do vídeo. O Santo Agostinho, ele, né, recebeu, não foi batizado, né? Santa Mônica não o batizou, enfim, por uma série de coisas lá que ela não quis que ele fosse batizado, né? Mas mesmo assim, ela ensinou enfim, todos os ensinamentos da igreja para Santo Agostinho. Mas aquilo, né, não foi suficiente, porque Santo Agostinho era muito, digamos assim, curioso, ele era muito talentoso, ele queria saber a fundo as coisas, né? E aí um dia ele vendo um orador, que é um cara tipo um pregador, né? Aproximado assim, tipo um advogado, né? Fala bem, né? Como um advogado, que enfim, sabe negociar as coisas como, enfim, um comerciante. E o nome disso era orador, né? Os caras que entendiam da retórica, né? Dessa de saber falar e tudo mais, de falar bem, de negociar, enfim. E aí ele fica apaixonado por aquilo e vai ser orador, né? E depois ele foge, dá um perdido em sua mãe, né? Ele manda a mãe dele, pede pra mãe dele ir na igreja rezar enquanto eles estão caminhando. E aí ele mete o pé, ele vai embora. Ele morava em Tagaste, na África, né? Então, Santo Agostinho foge, ele vai, enfim, ser orador e ele continua ali com seu trabalho até que ele lê um livro, né? Vê ali um escrito de Cícero, né? Que era o cara da retórica, era o ídolo de Santo Agostinho. E aí ele fala, né? Que retórica é bobagem, né? Fala que, enfim, não vou saber, não li o que é a parada. Mas aí Santo Agostinho, ele né, fica sem saber o que fazer, né? Tipo assim, o cara que é o ídolo dele tá falando aquilo, né? Por quê? Né, o que vai vir depois disso? E aí ele fala, né, que o negócio mesmo é você procurar a verdade na filosofia. E aí, enfim, passa um tempo, Santo Agostinho escuta, né, de um cara que usa bem a retórica, né, um orador lá, e aí ele descobre que é Santo Ambrósio, né, nada mais, nada menos que Santo Ambrósio, que um bispo ali, né, que está fazendo sua homilia, e aí ele faz uma experiência da verdade, né? Antes disso, Santo Agostinho passou pelos maniqueus, que era uma seita lá, procurou uma filosofia, enfim, ficou batendo cabeça um tempão até achar a verdade com Santo Ambrósio. E ali ele se interessa e começa a se debruçar nessa filosofia, nessa verdade. Mas mesmo depois de encontrar com a verdade, né, de tudo isso, ele não se converteu, né? Porque tudo aquilo que ele escutou era muito bonito, mas não era o suficiente para ele se converter de fato, né? Santo Agostinho tinha uma grande dificuldade com a sexualidade, né? Muito, muito grande, assim. Ele tinha um problema, ele não conseguia ficar sem, né? Enfim, sem as coisas lá que ele queria. E tanto é que ele teve um filho, né? Deodato,
não pôde casar, né, com a mãe do Adeodato por causa das leis, enfim, da época. Então isso, né, fez com que né, ele ficasse mais solto, mais livre ainda. E aí ele tentava, né, mas ele sempre deixava a conversão dele para o dia seguinte, né? E aí as tentações, né, aqueles vícios dele falavam com ele, né? Falavam, mas nunca mais, você nunca mais vai nos ver, nunca mais vai nos visitar. Como assim? Nunca mais? Nunca mais é muito tempo, nunca mais não dá, entendeu? Você não vai conseguir nunca mais. Aí Santo Agostinho escutava, né, aquela conversa dele, das tentações, e aí ele falava, realmente, amanhã eu me converto. Não, eu vou um dia eu me converto, mas amanhã talvez e tal. E ele não tinha mais o que, né, tipo, ser convencido, né? Ele já estava todo convencido. E ele tentava, mas não conseguia, ele estava preso ali naquela realidade. Até que um dia ele está ali com alguns escritos da Bíblia, né, umas cartas de São Paulo, com seu amigo Alípio, e chega um conhecido deles, né, e fala, conversa e fala sobre a vida de Santo Antão, né, que eles não conheciam, não faziam ideia de quem era. E aí fala da vida monástica e tudo mais. E aí ele fala que em Milão, que é onde Santo Agostinho estava, em Milão tinha pessoas que estavam largando grandes cargos públicos, cargos muito bons, carreiras muito boas, para viver essa vida monástica. E aí ele fica estressado, né? Ele explode, ele fica estressado. Alípio, por que que nós não conseguimos? Por que não nós? Por que nós não conseguimos e tal? E ali ele fica triste, vai chorar. E depois disso tudo, ele pergunta, né? Por que que eu não consigo, Senhor? Por que que eu tô assim e não consigo? E aí a castidade começou a falar com ele, né? Você acha que as pessoas me conquistam, né? Deus me dá a essas pessoas, né? Ou seja, isso foi muito importante, né, para a história da igreja de Santo Agostinho. Ele descobre que não dá para ser santo sozinho, né? Que não dá para ser santo com as próprias forças, com o próprio estudo, enfim. Que ser santo, né? Que alcançar a verdade que ele queria é só se Deus desse essa graça, né? Só com o auxílio de Deus. E ali, ele chorando, ele lê, porque uma menininha tá cantando uma canção, pega e lê, pega e lê. E aí ele lê Romanos 13:13, né? Eu não vou falar aqui agora por causa do nosso tempo, mas ali aquilo cai no coração dele como uma verdade esmagadora, né? Parecia que a pessoa tinha escrito aquilo para ele, né? Parecia que a pessoa que escreveu aquilo para ele a conhecia, né? E aí então ele faz essa experiência e aí sim ele se converte, né? Depois de bater a cabeça, de ficar preso, de deixar para amanhã naquela coisa, ele se converte. E aí tem aquele poema, né? Aquela coisa maravilhosa de Santo Agostinho, que é: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E aí ele fala, né, do tempo que ele ficou longe de Deus. Tu estavas dentro de mim e eu fora. E aí ele fala, né, que os homens saem em passeios para ver coisas maravilhosas, para viver coisas maravilhosas, mas não se atrevem a se aventurar dentro de si mesmos, né? Dentro de si e encontrar consigo mesmos. E aí ele fala, né, que Deus vai e dá essa experiência a ele, né? Ele vive essa experiência de encontrar consigo mesmo. E aí ele vê que ele estava sujo, impuro e tudo mais, e Deus o quis mesmo assim, né? E aí ele fala que agora ele sentiu o cheiro, né? Agora ele sente esse cheiro exalar, agora ele escuta a voz de Deus que gritou e rompeu a surdez, agora ele vê. E agora ele diz: provei-te e agora tenho fome de ti, tocaste-me e agora ardo por tua paz. E aí, enfim, ele vai falar, né? E agora, Senhor, amo só a ti, sigo só a ti, busco só a ti. E assim ele completa, né, a alegria de sua mãe, porque Santa Mônica rezou a vida inteira para que ele se convertesse, mas era uma conversãozinha, né? Queria que ele se casasse, né? Que ele largasse aquela vida, digamos assim, devassa dele. E aí ele faz mais, né? Ele fica tão apaixonado com o que ele encontra, ele ama tanto aquilo que ele encontra, que ele faz mais do que isso, né? Para aquele cara que era todo desregrado na sexualidade, ele escolhe, ele opta pela vida da castidade, né? Por ser celibatário. E a mãe dele louva a Deus, né? Porque o Senhor atendeu ao pedido dela e fez mais do que ela tinha ousado pedir. E aí Santo Agostinho, depois de muito tempo, né, a mãe dele morre, ele vai para Hipona, vira bispo lá, né? Ele foi, enfim, depois batizado, né, lógico, por todo o processo, vira bispo. E lá ele combate uma heresia chamada pelagianismo, né? E
né, enfim, o pelagianismo falava que nós conseguiríamos alcançar a santidade por nós próprios, né? E aí Santo Agostinho, com toda a sua experiência, né, com esse Tarde Te Amei, ele diz que não, né? E aí consegue quebrar com essa heresia que existia na igreja. E aí é isso, né? Quantas vezes nós estamos presos do lado de fora de casa, né? E nós queremos só entrar. Vamos nos aventurar também, como Santo Agostinho, né, a entrar dentro de nós mesmos e reconhecermos. Bom, essa foi a história de Santo Agostinho. Espero que tenham gostado. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.